Bitcoin hoje dando uma alta muito importante pra gente. Eu vou te explicar por que que ela é tão importante, porque a gente tem que dar um grande valor a ela e ficar bem atento, tá bom? Então, investidores, sejam bem-vindos a mais uma análise gráfica, análise técnica. Você está no canal Investidor Modesto, então sejam bem-vindos, investidores, fiquem à vontade. Vamos começar a nossa análise aqui, tá bom? Olha só, né? A gente estava tendo aqui uma alta muito bacana no Bitcoin, né, no gráfico diário. Então a gente sim estava esperando que ele fosse sair voando, mas o que que a gente vem falando nas últimas análises, se você já é assistente desse canal, você já sabe, né, que a gente está em uma região de grande possibilidade de lateralidade, né? A gente é uma região que a gente tende muito a ficar lateralizando aqui, que é justamente neste fundo aqui e neste fundo aqui, nesses dois, tá bom? Deixa eu marcar com um pincel aqui para você ver melhor. Tá? Esses dois. Mas Douglas, por que que são esses fundos no meio de tantos? Eu vou te mostrar. Você vai usar a ferramenta retração de Fibonacci, tá? Você vai pegar o fundo que a gente teve aqui embaixo e o topo máximo do Bitcoin. E você vai ver que a gente vai ter mais ou menos ali, tá? Se você fazer mais certinho aqui, tá? Você vai ver que você vai ter duas regiões mais ou menos confluentes ali com nossa área de lateralidade, que é o 0,38 de Fibonacci, tá? E o 0,5 de Fibonacci. O que que é retração de Fibonacci, Douglas? Retração de Fibonacci, como o nome diz, né? Retração é o quanto que ele retrai. Se a gente teve o topo aqui, se ele cai até aqui, a gente teve uma retração de 0,38, né? Que é 38%. Se a gente teve uma caída, uma queda até aqui, a gente teve uma retração de 50%. Agora, se a gente veio até aqui, retração de 0,618 de Fibonacci, tá bom? Então, o que acontece pra gente é que ele marca os pontos importantes que na hora dele subir e voltar à sua tendência principal, onde ele vai engasgar, onde ele pode engasgar ali e dar uma lutinha com algumas resistências, tá? Então a gente tem esses dois pontos aqui muito importantes que a gente pode usar, né, como parâmetro para a gente ver que sim, o Bitcoin tende a entrar num período de lateralização nesse meio aqui, tá? E é justamente isso que eu estou pensando. Mas por que, Douglas? Por que lateralidade? Olha só, né? A gente sabe que, ao meu ver, este ponto aqui, né, os 48.100 é o último valor que o Bitcoin teria para ele alcançar o topo, né, que é os 65 mil. Então esse meio aqui, após ele romper essa resistência que a gente está tendo aqui, eu não eu acredito muito, tá? Eu não acredito que não vá acontecer isso, vai ficar tudo confuso na sua cabeça aí, mas vamos simplificar. Eu acredito muito que a partir dessa região o preço vai dar uma disparada para cima, tá? E buscar o seu topo. E ali a gente vai ver a hora do quero ver, né? A hora que passa ou não passa, né? A gente fica naquele, opa, mas a gente crê que sim, né? Porque se ele veio até ali, é porque ele vai estourar essa porra e vai lá pro 100 mil, né? Então, enfim, a gente espera que ele bata os 48 mil. Mas, tá. Se ele vai bater os 48 mil, por que ele não passa logo, né? Por que ele não passou de primeira? Porque, gente, a gente tem uma resistência aqui, né, de Fibonacci é um fundo aqui, você pode notar que é o fundo antes desse despejo todo que a gente teve, então tem muitas pessoas presas ali naquele fundinho que, né, o preço volta ao valor daquele fundo e os caras falam assim, puta merda, e agora? Se o preço vir aqui pra baixo, o que que eu vou fazer? Já que eu tô no 0 a 0, né, o preço tá no mesmo preço que eu comprei lá atrás, porra, eu vou vender, vou ficar no 0 a 0 porque se o mercado cair eu tô protegido. É assim que a sardinha pensa, tá? Então, a gente tem sim uma resistência nessa área. Não é à toa que a gente teve uns candles vermelhos de rejeição, tá? Então, se você for pular para o gráfico de 4 horas, você vai notar uma coisa muito interessante, tá? A gente teve aqui um topo duplinho aqui, né? A gente teve nos 48 aqui, mais ou menos 48 arredondando ali, deixa eu botar bem na pontinha ali. Pronto, nos 48 a gente teve esse topo duplo aqui, né, formado. Isso significa que o preço tentou passar duas vezes, tá, em intervalos de 4 horas e não conseguiu. Isso deu pra gente essa oportunidade de compra, que foi essa queda aqui, tá, formada por essa LTB, linha de tendência de baixa, se você não sabe, tá. Então, você pega os fundos aqui, você sabe que isso aqui é uma LTB, tá. Então, ela dita, né, que o movimento comprador está cada vez menor e a gente está tendo uma tendência baixista, uma tendência de baixo. Então, a gente sim esperava, né, que ele fosse descer mais ali para dar uma lateralidade maior pra gente, ficar descendo, subindo, descendo, subindo.
Mas acreditem que essa alta que a gente está tendo nesse momento, ela é muito interessante, né? Mas por quê? Porque vamos entrar mais no gráfico, vamos penetrar no gráfico aqui de 1 hora para a gente ver numa ótica mais foda aqui, uma ótica mais de perto. E olha só, né? Se você tá seguindo nós no Instagram, você viu que a gente tava comentando lá nos stories, né? A gente tava conversando, eu converso com vocês lá, que a gente tava tendo aqui nesse momento. Segue lá se você não segue ainda, hein? Uma bandeira de baixa, né? Olha só essa bandeira de baixa aqui. Opa. Que ela tinha como alvo, tá? Os 43 mil dólares. Então, assim, eu falei pra vocês ontem, galera, tomem cuidado, fiquem espertos com essa bandeira, porque se ela se concretizar, a gente pode ver um período mais, indo até buscar os 42 mil, é bem possível, tá? Então, o que que aconteceu hoje? Hoje tivemos uma virada, uma rejeição dessa bandeira, e o preço simplesmente voltou a subir. Douglas, mas por que que... Tá, isso aqui, você falou que a gente tá no período de lateralidade. Se ele formou uma bandeira num time frame bem pequenininho, num tempo gráfico menor de 1 hora, por que que você tá dando tanta importância para uma queda dessa? Uma queda não, perdão, tá? Uma alta dessa. Aí que vem o ponto-chave, tá? Se a gente pegar no gráfico de 1 hora, a gente vai ver aquele mesmo ponto que eu mostrei pra vocês, tá? Os dois topinhos que ele fez, quase buscando os 48 mil ali, que ele rejeitou. Então a gente pode ver aqui, tá? Que ele está podendo pegar força de novo. A gente pode analisar também pelo volume, que ele sim teve um volume bem acima do normal nessa região, tá? Acima do volume padrão que ele estava tendo nos últimos tempos. Isso pode indicar pra gente uma força compradora muito forte. Isso pode mostrar que os touros ainda estão no mercado, eles não abandonaram os barcos e o mercado foi tomado por ursos, como a gente estava tendo nessa região, tá? Nessa região de baixa aqui, a gente sim estava tendo uma força maior dos ursos. A gente tenderia a cair cada vez mais, mas não foi o que aconteceu. E a gente teve essa anulação dessa bandeira de baixa aqui, tá? Rompendo para cima. Isso indica pra gente que a gente pode pela terceira vez, este é o ponto-chave do vídeo, tá? Se você tá aqui, parabéns, você vai pelo conteúdo bom. A gente vai tocar pela terceira vez, se ele continuar esse movimento de alta projetado, que ao meu ver é um movimento muito interessante, tá? Ele pode vir buscar novamente os 48 mil. Então cada vez mais que ele vem testar essa região dos 48 mil, fica mais propício para o Bitcoin, sim, romper essa região, tá? Então, se ele testar pela terceira vez, tiver muita força, ele vara sim. Se não tiver, o que que pode acontecer? Ele pode dar mais uma queda aqui para pegar uma força maior pra gente, para ele vir e sim dar outra porrada e ter sucesso. Então a gente sabe que quanto mais ele chega perto dos 48 mil, mais propenso a gente é a romper essa região. E quando a gente rompe, como eu falei para vocês, a gente espera que sim, depois desse ponto, ele tenha um rally muito nervoso para cima, buscando 65 mil. Por isso que essa alta aqui é muito importante, tá? Não foi uma alta qualquer, foi uma alta bem interessante com o volume, tá? A gente presta atenção por causa do volume. Vamos dar uma olhada no RSI aqui pra gente ver o que que ele tá indicando pra gente, né? Ele tá indicando que sim, olha só, um gráfico de 1 hora ainda, na verdade, há uma retomada da força compradora. A gente saiu direto do ponto 50, né? O ponto 50 do RSI é o meio termo entre a força compradora e a força vendedora. Então a gente estava na região abaixo da região 50, que indicaria pra gente, né? Uma força maior dos ursos, uma força maior vendedora. Ele conseguiu varar, está nesse momento tentando de alguma forma chegar na região de sobrecompra, né? Que a compra está muito absurda, está muito acima do normal. A gente vê uma força de alta muito forte, possivelmente projetando o nosso preço cada vez mais acima, tá? Então, quanto mais a gente sobe, é mais possível que algumas pessoas venham realizar lucro. Por isso que a gente depois tem uma perda nesta força, porque há realizações de lucro enquanto a gente tem altas muito nervosas, tá? Isso sendo completamente normal. Esse é o comportamento padrão do mercado. Então a gente vê que se a gente está com o movimento projetado, vamos dar uma olhada no diário, né? E o que importa pra gente no diário é que a gente assim, de qualquer forma, ele se mantém na região 50, acima da região 50 do RSI. Sim, tendo a crer que esta quedinha que a gente está tendo nesse momento aqui não passa de uma lateralização, um respiro, uma realização de lucro para a gente voltar a subir. Então sim, fiquem espertos, qualquer alta com volume acima do normal, uma alta bem bacana, uma alta que
que vai contra a expectativa do mercado, pode nos levar novamente, tá, para a região dos 48, dando a possibilidade para nós, né, de romper os 48 e vir buscar valores mais acima, que é o que a gente quer alta, tá bom? Mas nada definido ainda, tá bom? A gente ainda há esse movimento de lateralidade, a gente ainda se encontra dentro desse range. Enquanto a gente estiver desse range, a gente não fica muito eufórico, a gente não fica tomando algumas decisões muito arriscadas nesse momento, porque a gente não sabe a tendência que ele vai tomar a partir dessa região. Ele pode sim vir para baixo, mas quando ele faz uma alta e quer vir de encontro, fica cada vez mais perto dos 48, é a hora que você abre o olho e vê se ele quer ou não romper. E se ele romper, a gente fica preparado, tá? Pra se ele der no dia seguinte, uma confirmação desse rompimento, a gente sim pode botar as mãozinhas junto e falar: bora, Bitcoin, sobe muito nessa porra. Mas por enquanto, tá? Atenção, esse foi um vídeo bem educativo ali pra você entender o que tá acontecendo, tá? Esse movimento passa despercebido, você não tem que ver uma candle verde assim e falar que já pode subir ou que vai ser uma trap para ele descer novamente. Você tem que entender o contexto geral do mercado, tá? Então esse é um ponto importante que a gente trata nesse canal. Você tem que entender o mercado e não gravar os movimentos dele, tá bom? Então, investidores, se esse vídeo foi útil para você, deixa o like pra gente, ajuda a gente a crescer cada vez mais, espalhar essa palavra linda do Bitcoin para mais pessoas. Se você quer ver mais análises, todo dia a gente posta análise diferente com coisa nova aqui, se inscreve nesse canal, tá bom? E eu te vejo amanhã, te vejo lá no Instagram, é só você seguir nós ali, tá bom? A gente traz conteúdo na íntegra pra você, o que tá acontecendo com o Bitcoin em tempo real, tá bom? Então um grande abraço a todos, até amanhã, e é isso aí, tamo junto.